dia! Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao nosso Café com Psicogenealogistas, nessa semana linda que já tivemos aí a participação de colegas. Na segunda-feira, a Mariana, na terça-feira foi a Larissa, e hoje nós vamos falar com o Ivan Bonaldo. Ivan Bonaldo já entrou, deixa eu adicionar ele aqui. Bom dia, Cássia. Cássia já é nossa colega, né, Cássia? Bom dia, bem-vinda. O Ivan tá entrando. Já começamos. Bom dia! Bom dia! Um calor total aqui. Ah, nem me fale. Geralmente eu faço Hoje eu vou live. começar a live pó para disfarçar o brilho. Não dá. Esqueci o meu! 50. Ivan, você precisa desses apetrechos, ó. Dá uma disfarçada. Não acredito. A sensação Vivendo e ontem aprendendo. foi 59 graus, gente. A gente acorda já suando aqui. Horrível. Muito quente. Geralmente eu faço live sem o ar-condicionado ligado, mas hoje não dá. Jura? Né? Não, aqui não tem como. Tá muito calor, gente. Muito calor. Bom dia, querido. Tudo certo? Tudo ótimo. Prazer te ter aqui. Igualmente. Faz uns tempo, né, que a gente não se vê aí, tá louco? Que A não gente se só se vê pelas comunica mídias. mais. Só fica correndo para um lado e para o outro, não dá para. Cada um por um lado, mas a gente se acompanha, a gente sabe, né? De longe, mas de perto. Coração perto e no nosso grupo do WhatsApp. Bom dia, Dani. Sei que você semana passada também estava lá em Belo Horizonte com a Dani, com as meninas, dando o curso Origens. Eu estava em São Paulo para o curso de dental. E que legal que a gente conseguiu conciliar, porque a galera adorou aquela nossa live do ciclo celular biológico memorizado, né? Da dor que atravessa gerações. E estava pedindo. E aí, de novo, quando é que vem o Ivan para a gente falar sobre microfisioterapia, sobre casos de atendimento? E aí combinamos para que hoje a gente conversasse um pouquinho, não só, mas também do Ivan, que faz cursos, que é professor, que tem muitas técnicas integrativas, além da microfisioterapia, que eu sei que você é um caminhante do conhecimento, mas que você compartilhe conosco também, né, a tua experiência pessoal em relação à psicogenealogia, de que forma a psicogenealogia agregou no teu atendimento, de que forma a psicogenealogia trabalhou a tua família, né? Porque cada curso que a gente faz um trabalho interno. É impossível que isso não aconteça. Né? Então, queria que você compartilhasse conosco, né? Desse essa experiência, porque muitas pessoas nos perguntam, tá, quem pode fazer psicogenealogia? Como eu trabalho com a psicogenealogia? Onde eu aplico a psicogenealogia? Então, essa pergunta tem sido reiterada para os nossos colegas que trabalham com a psicogenealogia e outras técnicas, para que as pessoas que estão nos ouvindo também automaticamente analisem dentro da sua atuação como é que elas podem fazer o casamento, né, da psicogenealogia e das suas técnicas. E uma coisa interessante que você falou é o contexto de que quando a gente faz curso, a gente acaba se trabalhando, né? E eu falo para todas as pessoas que passam por mim ali com relação a quem é profissional, né, da área da saúde, que é de fundamental importância que o terapeuta seja autotrabalhado, né? Então, quando você deixa de olhar para si mesmo, você deixa de achar outras informações que seriam importantes no paciente. Porque quanto mais fundo eu vou em mim, mais fundo eu posso chegar no outro, né? Existe uma frase assim, né? Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente está harmonizado, equilibrado, a gente pode ir mais a fundo no paciente. E assim foi comigo. Então, por exemplo, quando eu começo a estudar fisioterapia, eu venho com uma mentalidade dentro de mim, que eu posso chegar até determinado ponto. Eu posso trabalhar com pacientes que estão pós-traumático, pacientes que estão com problema respiratório, pacientes que possam estar com algumas dificuldades mais de músculo esquelética, né? Então eu tenho algumas restrições, mas até onde eu posso chegar. Eu sei que eu preciso fazer às vezes 30, 40, 50 sessões naquele paciente e isso, como uma crença, está presa dentro de mim. E aí quando eu vou para a microfisioterapia, eu começo a perceber que existe um campo novo de atuação, que é que a emoção também pode interferir no físico. Então eu acho que foi tudo gradativo, né? Então foi gradativo que dentro da micro
eu posso perceber, tem o trauma físico na micro, tem o trauma tóxico, que é algo que a gente já via que existia, eu tomava algum medicamento, eu poderia ter alguma situação que eu possa ter tido como tóxica na minha vida, que eu ingeri, que eu passei por algum agrotóxico e isso me gerar uma intoxicação. E até aí tudo bem, mas aí os caras começam a me falar que emoção pode causar sintoma físico, né? Não é uma coisa que estava na minha mente, de uma mente de fisioterapeuta ali naquele momento. Sim. Então começa a se abrir uma nova ideia, aquele tapume, sabe? Aquele tampão de cavalo, sabe? Que você fica só na frente. Começa a abrir um pouquinho mais, e olhar um pouquinho pro emocional. E ali na micro eu começo a ver essas possibilidades conflitivas e lá se fala um pouco da emoção da hereditariedade, né? Então nós trazemos uma herança familiar, só que não se fala tão aprofundadamente, né? Exemplos, questões de casos, né? Não se fala uma pincelada que é possível a gente trazer de informações. Então ele vai me mostrar, teu avô viveu alguma situação que trouxe algum sintoma para você, uma fragilidade, né? Então tem algum bloqueiozinho que traz uma referência para mim e eu acabo reativando na minha vida, né? Mas aí eu começo a ver a psicogenealogia, começo a ver que existe, de novo, abre um pouquinho mais, né? Então eu começo a enxergar um pouquinho mais do que aquilo que estava ali na minha frente até então. E ao mesmo tempo eu falei que não basta eu atender os meus pacientes e aprender para atender eles. Ao mesmo tempo, eu comecei a olhar para mim, porque eu sabia que existiam algumas fragilidades, eu sabia que existiam alguns bloqueios em mim também. Então, eu ia para psicóloga, eu ia para alguém que atendia micro, eu fui atendido pela Letícia também, né, Lê? Então, sempre buscando olhar alguma coisa que eu, por mim mesmo, às vezes não consigo enxergar. Então, a gente tem esses bloqueios que a gente não enxerga as nossas fragilidades, o porquê que a gente repete padrões, por que a gente age da forma com que age. E ali, quando eu começo a abrir um pouco para olhar para mim, eu falo que é bem interessante porque os meus exemplos que eu dou sobre as minhas fragilidades é muito mais fácil de passar para os pacientes. Ou, por exemplo, chega o paciente, eu tenho tal coisa, isso eu já tive, então eu sei que é possível resolver esse sintoma dele. Porque se para mim resolveu, por que para o outro não pode resolver? Então abre mais ainda a minha cabeça para capacidade de resolução para aquele sintoma. A confiança do terapeuta também aumenta muito, né? E geralmente a gente não tem um sintoma ou outro, né? Tem uma carrada de coisas que às vezes a gente nem para prestar atenção quando a gente não estuda essas questões, né? Então ele nem para prestar atenção por que aquele sintomazinho digestivo, por que aquele sintomazinho de dor de cabeça, por que aquele sintoma do rim afeta ou deixa de afetar. Mas quando a gente começa a olhar mais para essas informações, acaba abrindo a mente e podendo então chegar a esses entendimentos e podendo trabalhar em cima de nós e, por consequência, em cima do paciente. E a partir do momento que tenha a psicogenealogia como ferramenta, dentro do curso é possível então você olhar todas as possibilidades de padrões conflitivos, né? Então as culpas, o escondido, aquilo que não pôde ser dito, aquilo que foi uma represária, por exemplo, tudo aquilo que ficou gravado para aquelas pessoas que não puderam ser expressadas de alguma forma. Então, antes mesmo da psicogenealogia, eu trabalhei com a nova medicina germânica, as leis biológicas. E nas leis biológicas se fala só sobre o vivido aqui, no aqui e agora. E observar o que se foi visto aqui, foi trabalhado aqui no paciente. Então, ótimo, dá um ótimo resultado, a gente consegue ter um entendimento muito mais coerente sobre aquele sintoma, aquela alteração, só que parece que falta alguma coisinha, né? Então, quando a gente vai aprofundando no processo, quando a gente vai vendo o paciente com uma integralidade, a gente sabe que eu dei uma informação, mas para ele talvez não fez tanto sentido, porque talvez na vida dele, talvez ele não viveu uma grande situação para desencadear um grande sintoma que ele está trazendo ali. Então, talvez tenha alguma coisa por debaixo daquela informação. E na psicogenealogia se pode olhar esse por debaixo da informação, que está escondido debaixo do tapete, que muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente não recebe dos nossos antepassados, porque antigamente não se falava muito, né?
tua avó viveu isso, teu avô viveu aquilo, principalmente quando era uma questão de mácula, né? Uma questão de sujeira perante a família, algo que talvez não poderia ser dito, né? Então, Sim. só que quando a gente começa a fuçar nessas questões, os tesouros acabam aparecendo, né? Então começa essa cavoca, Emergem. cavoca, cavoca, e vai vindo, né? Várias informações. E essas informações que afloram ali são extremamente importantes para que, foi isso então, né? Então faz todo sentido perante aquilo que a gente vive. E provavelmente muitos do que estão assistindo também entendem que os nossos antepassados tiveram personalidades e não tem aquele negócio assim, você é igual a tua tia, você é igual ao teu avô, você é igual a fulano, ciclano. Então, se você tem uma personalidade meio parecida, alguma coisa quer dizer, né? Não é por acaso, né? Porque por essa pessoa e não por aquela outra pessoa, porque mais referente a esse do que aquele, né? Então, esse entendimento desses vínculos ajudou bastante eu entender da onde que possa vir essas referências, né? Então, todo esse combo de informações, né, de trabalhar com a micro, a nova medicina, a psicogenealogia, facilitou eu englobar todo esse entendimento e ser mais preciso no paciente, né? Então, eu estava no curso agora, então que nem você falou ali, lá dentro do curso tinha um grande amigo meu que estava fazendo o curso, que ele é de Belo Horizonte. E eu tô lá na casa dele, fiquei na casa dele esses dias, e durante o curso muitas fichas caem, né? Porque a gente começa a falar algumas coisas, dar algumas informações e faz sentido aquilo que eu vivi, por isso que eu tenho aquele sintoma, por isso que eu tenho aquele outro sintoma. Então, quando cai a ficha, a gente fala que é possível de ter um sintoma. Porque existe o sintoma de resolução que aparece após eu passar pelo entendimento do conflito. Então, eu estou em fase de estresse. Geralmente é que nem a gripe, né? Estou em estresse. Quando eu relaxo, vem lá sintomas de gripe. E ali naquele momento, esse meu amigo, no meio do segundo dia de curso, ele encaixa uma informação e daí começa coriza. Dentro das leis biológicas, a gente entende que fase pós-estresse há um sintoma, né? Então você tem uma alteração, você tem um sintoma que acaba aflorando ali no pós-estresse. Só que isso pode durar dias, né? Nossa. Então, dependendo da forma com que a pessoa recebe aquela informação, né? Então, esse receber a informação para ele entrou numa característica de ter o entendimento do porquê que aquilo acontecia. Então, agora ele podia, então é por isso, então agora eu posso, de uma certa forma, relaxar. Só que esse relaxar vem com sintoma e dentro de quem estuda as leis biológicas puras sabe que às vezes pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 21 dias, aquele sintoma, né? O que foi o diferencial nesse caso? É que quando ele entra com esse sintoma, e eu percebo muitas vezes que esse sintoma ele pode ser melhorado mais rápido, e como a gente pode melhorar ele mais rápido? Entendendo o que a pessoa viveu na vida dela? Não, porque ele já entendeu o que ele viveu na vida dele. Sim. Mas a gente pode ser mais eficiente, algo que o Hammer não tinha, esse contexto do transgeracional. É olhar para o transgeracional e ver realmente de onde veio. Porque ali a gente foi, digamos, no trauma secundário, terciário, né? Ele tem uma questão transgeracional e ele vive na vida dele, daí despertando aquela situação do transgeracional. E como ele só foi um despertador ali, não adianta desligar o despertador e colocar ele para modo soneca. Né? Modo soneca, daqui a pouco ele vai despertar de novo, né? Então você desligar, essa foi uma boa, né? Desligar o modo soneca e colocar ele para daqui a 10 minutos, ele vai florar de novo o sintoma depois, né? Então a gente precisa tirar da tomada o despertador para que ele não fique me incomodando cada pouco. E aí a gente, lá na casa dele à noite, nós fizemos a árvore sensitiva. Nós olhamos o genossociograma dele e ele pôde entender que aquele sintoma que ele estava tendo perante a informação que ele recebeu era também uma reação a uma questão primária.
Então, o contexto do perigo, do incômodo, da preocupação, que algo não me cheira bem, né, com relação ao nariz. Então, algo não me cheira bem com relação ao perigo, com relação a não dar suporte, com relação a eu não ter a capacidade de nutrir os meus, vinha de um contexto prévio que não era entendido por ele. E a partir do momento que ele entende aquele processo prévio que desencadeava aquela alteração, aí nós conversamos sobre atos simbólicos para ele fazer para essas pessoas relacionadas a esse conflito. E a partir do momento que ele fez, no outro dia ele estava zerado, sem sintoma. Então eu falo que quando a gente olha na psicogenealogia, a gente consegue ser mais preciso na real causa do que aconteceu, né? Porque quando a gente não entende o que eles passaram, a gente não entende porque a gente age da forma com que age. Claro, claro. É importante isso que tu estás falando, porque eu acredito que em todas as profissões, né? Eu falo isso enquanto advogada, falei essa semana com a Mariana, falei com a Catiúcia, essa história de a gente ter essa cabeça mais ortodoxa, né? Até o momento em que a gente desperta para algo maior, é realmente entender que a gente pode libertar a pessoa e capacitá-la nessa caminhada. Porque nenhuma pessoa que atende, nenhum terapeuta, nenhum fisioterapeuta ou microfisioterapeuta, ninguém quer um cliente ou um paciente dependente, né? Nós queremos ser o mais eficazes possível. E eu acredito realmente, nisso que você falou é muito importante, porque quando você consegue passar para a pessoa esse entendimento maior, né? E esse amor que ele automaticamente olha, ele olha de uma forma amorosa para as dores do sistema, entendendo que há um mecanismo que vai buscar uma nova homeostase, né? Para quem gosta de física quântica, isso tem a base de tudo, né? A parte da epigenética, da física quântica. Você consegue se capacitar para que, não só nesse sintoma específico, para nessa situação específica, mas que você cresce enquanto pessoa. Quando você se deparar com outras situações, isso não quer dizer que não quer dizer que o Ivan, não quer dizer que é o pessoal que está nos assistindo aí, que já tem muitos cursos, e a gente se trata em cada curso, que a gente também não passe por algumas armadilhas, porque muitas vezes, e a maioria delas nos faz cair, quando elas são desconhecidas para a gente, né? Porém, quando a gente toma consciência de que o que me acontece de enfermidade não é por acaso, e eu tenho essa capacidade de transcender a partir do entendimento e da dor, eu cresço em termos evolutivos, como pessoa, como profissional, né? E fico mais forte no momento da dor. Eu até compartilhei que eu fui para a Europa, estou vivendo uma fase de reparação, né? Postei no Instagram, porque os meus perderam terra, perderam bens, e quando eu vou para a Europa, e a primeira receita que eu tive esse ano foi em Portugal. Então, é uma fase de reparação, né? Eu inflamo o meu ciático, né? Tenho uma inflamação na hérnia de disco, na perna, que é o primeiro movimento e tal. E aí, o que acontece? Estou me estabilizando e na semana passada a gente foi para o curso de dental. Então, o que acontece nos cursos? Muitas vezes você se depara com uma situação de conflito de desvalorização. Poxa, como é que eu, que já estou fazendo pela terceira vez o curso de dental, não tinha percebido isso, né? Então, meu corpo automaticamente inflama de novo. É todo o movimento que a gente tem e ok, aí você se permite passar por essa fase, essa fase de reparação, sem tanto estresse, né? Sem se desesperar, respeitando o movimento do teu corpo. Porque eu acho que a gente vive até hoje ainda muito dependente da indústria de medicamento. Né? A gente amortece o nosso entendimento, amortece a nossa dor, amortece com remédios. Basta ver que a cada quadra a gente tem uma farmácia. É necessário, sim, mas o melhor de tudo é você ter o poder sobre si mesmo, né? Então é lindo quando a gente realmente se respeita e vai muito além de ser um terapeuta, vai muito além de ser um microfisioterapeuta, entra na história do propósito, né? Que você liberta uma alma e um sistema que transcende em termos de evolução, né? E o entendimento é liberador, né? Porque, como tu falou, às vezes se eu entendo o porquê que aquele sintoma tem, o medo geralmente vai piorar todo o sintoma. Então, quando Sim. eu entendo por que aquele sintoma tá ali, entendi.
né? Então, Uhum. aconteceu mesmo durante o curso de, às vezes, ter necessidade de olhar para alguns sintomas que apareciam e foi uma coisa bem característica que quando a gente vai atender um paciente, às vezes acontece de ele ter sintomas após a sessão, né? Só que, Uhum. às vezes acontece de que o sintoma não tem nada a ver com a sessão. Só que é mais Sim, fácil botar a culpa na sessão claro. do que às vezes, eu vivi outra coisa logo em seguida. Então teve uma menina que passou por esse processo. A gente trabalhou e ela estava com uma sensação de angústia e ela deu a Uhum. entender que era por causa do curso que a gente tinha entendido alguma coisa. E aí quando a gente Uhum. olha o que é, automaticamente sumiu a angústia, porque ela tinha vivido realmente uma outra situação que trouxe à tona uma lembrança no dia anterior, logo após o curso, e isso aflorou para ela uma sensação de angústia, de síndrome do pânico até, né? Não tão Uhum. intensa, mas com uma característica parecida, e aí isso fez com que reativasse alguns sintomas, algumas alterações. E é isso que é interessante, o entender faz com que eu possa aliviar aquele sintoma, porque ela poderia ficar com aquela Sim. angústia o dia inteiro, enquanto ela não Uhum. entendia o porquê daquela Claro. angústia. E é isso que acontece muitas vezes na síndrome do pânico. O paciente vem e às vezes ele está com uma crise, ele está num sintoma forte, mas ele tem o medo de ser algo pior, porque enquanto eu não conheço, eu fico no medo antecipativo. Então eu fico Claro. já imaginando todas as possibilidades do que pode ou não estar acontecendo comigo. E quando tem uma Uhum. clareza melhor sobre o porquê daquilo, há um alívio. E eu posso, Claro. então, às vezes, deixar um pouco para lá, né? Houve uma pesquisa que eu não lembro bem certo qual é a autora que fez a pesquisa, que falou que quando garçons iam atender as mesas, enquanto aquelas mesas não estavam finalizadas, eles ainda lembravam dos pedidos dos clientes. A partir do momento que a mesa finalizou, pagou, ele descartava já o pedido do cliente e Sim. passava para as próximas mesas. E é isso, Isso. no fundo, ontem me caiu essa ficha, né? De entender que, enquanto eu não finalizei a minha mesa, ela vai sempre estar ali na minha cabeça me trazendo a informação. É como se eu fosse o garçom que quero servir a todos os órgãos do meu corpo, mostrando a Sim. atenção a eles enquanto eles não estão resolvidos. E a partir do Sim. momento que eu posso, enfim, resolver aquilo que estava pendente, eu encerro aquela mesa e parto para outra. É por isso que às vezes Isso. a gente vai trabalhar com nós mesmos e tem um sintoma que está aflorado e eu só estou pensando naquilo, só estou pensando naquilo. Agora que eu resolvo isso, parece que outra mesa surge, né? Não sei por quê. Isso. Podia surgir numa mesa atrás da outra, podia um pouquinho dar uma folga de fim de semana, né? Que fim de semana é mais lotado ainda, né? Mas podia dar uma folga de segunda, assim, fechar. Mas geralmente fica aparecendo, né, Letícia? Essa descoberta foi da Bruma Zeigarnik, que é quem quiser ler um pouco mais sobre isso. E a terapia Gestalt trabalha muito, né? Que é aquilo que falta resolver, aquilo que acende esse sinalizador, né? Então, a história, faltava atender as mesas. Então, eles lembravam do que precisava entregar. Nós mesmos, quando a gente está dormindo, eu não posso esquecer que amanhã tem o live com o Ivan às 7 horas. Eu acordo para botar um despertador, para, né, para marcar o horário, porque é capaz de. Então, é aquilo que te acorda. O teu inconsciente, num determinado horário, ele aciona um alerta. E esse inconsciente não é só teu. Lembrando que não somos uma página em branco, aquilo que você falou no início. Respeitando todos os entendimentos, todas as pessoas, né? Eu acho que Hammer trouxe um legado para a humanidade, para o olhar das enfermidades, assim como Anne, cada um individualmente, Bert Hellinger, né? E eles sempre foram muito fiéis às suas defesas. Isso é importante que aconteça, porque eles foram os precursores ou foram os estruturadores, né? Agora, cabe a nós fazer a integração de todas as técnicas, né? Porque nenhuma verdade absoluta e nós somos um ser holográfico, né? Nós temos integrado corpo, mente e alma. Então é muito bonito realmente quando a gente consegue essa transcendência. Ju Amaral, ela colocou aqui, tenho 4 diagnósticos autoimunodegenerativos. E graças a micro e agora psico, através de nossa amiga Claudinha Amaranto, beijo Claudinha, hoje de tantos medicamentos, tomo apenas 2 e creio que vou ficar melhor ainda.
Antes do Ivan falar sobre isso, que tem mais propriedade para falar dos diagnósticos autoimunes degenerativos, Ju, primeira coisa, você não tem nada. Enquanto você continuar a dizer que tem, você não vai se livrar deles. Preste atenção, nosso inconsciente é muito eficaz em exercer o comando das direções que nós damos para eles. Então, muitas vezes a gente diz, eu tenho diabetes, eu tenho doença autoimune, eu tenho, sei lá, um tumor de hipófise, e aí você quer sarar, mas automaticamente você fica ratificando para você mesmo. Eu tenho, né? Independente do trabalho maravilhoso, né, que está sendo feito, em que a gente vai falar tecnicamente, só um parênteses para que você comece a mudar a forma de falar em relação a isso, né? Tive 4 oportunidades de olhar para mim de uma forma diferente, tive 4 oportunidades de olhar para o meu sistema de uma forma diferente, para que a gente possa ressignificar essa dor ou essa enfermidade, transformar isso em algo que nos faz crescer. Né? Queres falar alguma coisa em relação a isso, Ivan, que acho que é bem importante, tem muita gente que nos acompanha, que tem diagnósticos de doenças degenerativas, a gente falou que muitas vezes eles estão atrelados a projeto sentido gestacional, né, ou outras situações. E qual é o olhar, então, da micro, mais psicogenealogia, mais Ivan Bonaldo, que você pode contribuir aqui? Então, geralmente o que a gente encontra nesses casos é um contexto de algo pendente. O que é algo pendente? É algo que eu vivi uma certa situação conflitiva, né? Mais especificamente, eu trouxe uma informação e geralmente quando há sintomas mais intensos, mais fortes, eu sempre encontro uma vinda no transgeracional de informações, né? De bloqueios com esses órgãos específicos. Se é um lúpus, se é uma fibromialgia, se seja qual doença seja, né? Mas vem uma informação no transgeracional de fragilidade naquele órgão ou tecido. E essa informação de fragilidade a gente desperta em algum determinado momento da nossa vida. E esse despertar, ele é pela vivência como a do meu ancestral. Eu tive uma vivência emocional como o meu ancestral, talvez em menor grau, talvez em menor duração, mas eu reativo uma situação próxima ao que o ancestral meu viveu. E essa reativação fez com que eu ligasse um alerta. Então eu já veio com um alerta, né? Porque o sentido biológico, a gente tem programas biológicos de sobrevivência dentro de nós que servem para a nossa proteção. Então isso vai ativar um órgão ou um tecido para que eu me defenda, que eu me proteja, para que eu não sofra tanto novamente com uma situação. São estados de alerta do nosso subconsciente. Aí, quando quando o antepassado meu vive essa situação, ele não é por mal que ele passou para mim. É porque, meu antepassado viveu uma falência, por exemplo. Então, se o meu antepassado viveu uma falência, ele usou alguma forma de tentar se precaver para não sofrer de novo. E isso trouxe para mim essa informação, como eu posso me precaver para não sofrer como ele. Se a minha mãe ou minha avó viveu uma situação de medo de morrer num parto, o cérebro dela vai ativar um alerta para evitar que ela sofra novamente essa situação. No financeiro, talvez eu possa querer guardar dinheiro, porque se eu guardar dinheiro, eu não passo perigo. Com relação a engravidar, talvez eu possa ter uma relação de não querer engravidar, ou uma situação de tentar evitar engravidar. E como elas poderiam tentar evitar engravidar lá antigamente, se não tinha anticoncepcional, não tinha camisinha, não tinha meios de se proteger? Talvez a forma dela se proteger é ficar irritada. Então, se eu ficar irritada com o meu parceiro, ele vai ficar irritado comigo, ele vai broxar e não vai querer ter relação comigo. Ou se eu for lavar louça, limpar a casa, passar pano, passar roupa à noite e o meu esposo dormir, antes de eu chegar na cama, eu evito passar pelo perigo também. Então, eu vou usar uma alternativa para me proteger. E o que a gente vê aqui, se essa mulher ou se esse homem reativa de alguma forma a situação de perigo gestacional, perigo de engravidar, perigo com relação ao financeiro, ele tende a acionar esse alerta na vida dele a partir do momento que ele vive essa preocupação. E aí isso faz com que ele fique de prontidão para não sofrer como antes. E quando ele ligou o alerta, ele entrou em hiperestresse. Agora, quando ele relaxa momentaneamente, ele começa a ter, muitas vezes, sintomas.
ele vai ter uma alteração, uma inflamação, um incômodo, só que dali a pouco ele vive de novo o alerta. Então ele volta à fase de estresse. Então uma pessoa que vive uma doença crônica, uma doença degenerativa, uma doença que vem dita autoimune, é uma relação de que eu estou preso no conflito e eu não estou saindo dele. Eu posso ter uma situação de eu me sentir atacado na minha infância, onde cada momento, por exemplo, meu pai alterou a voz, me criticou, me desvalorizou na infância. Agora, na minha vida adulta, se a mulher, às vezes meu parceiro, às vezes faz uma crítica em alguns momentos, meu chefe faz uma crítica em alguns momentos, reativa a leitura que eu tive relacionada ao meu pai. Então faz com que eu tenha sempre uma reativação desse estresse e daí eu nunca saio do conflito. Eu nunca consigo sair do processo enquanto eu não lido de uma forma diferente com a situação. Eu mudo a chavezinha, né, Lê? Sim. Tu bota o despertador no pause, que é aquilo que a gente está falando. Se você não vai lá atrás e não desprograma, essa chave está ligada, né? Então é isso que o Ivan está falando. Se você não se capacita para passar por essa situação de novo, sem ficar frágil, né? Ou seja, passando, mas com outro olhar, com outro entendimento em relação ao teu sistema transgeracional, você poderá sofrer o mesmo movimento. Com uma versão atualizada, sim, mas o mesmo movimento. Inclusive, a Fernanda estava falando aqui, e é bem bacana a gente falar de crianças, né? Na biopsia, na psicogenealogia, a gente diz que as enfermidades das crianças até os 7 anos, né? E elas sempre trazem quase que 100% do transgeracional. Existem autores, o próprio Salomão Celan ratifica isso, que até os 7 anos é 100% transgeracional, até porque não tem um nível de consciência de conflito, né? E tudo que ele vivencia, de certa forma, é uma repetição do que o sistema familiar viveu, e a explicação disso é a própria física quântica, né? A gente só atrai aquilo que a gente tem. E ela fala aqui de um conflito, de um problema, de um diagnóstico que eu desconheço. Eu não gosto de enquadramentos é uma situação minha, um perfil meu, né? TTO e CCA. Porque eu vivi esse problema com meu filho com possível déficit de atenção. Eu sempre acreditei, e de repente, empiricamente, porque o meu filho também foi diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção, e eu entendi que não tinha nada a ver, que na verdade era uma dificuldade daquele sistema, ou que ele vivia alguma coisa que ele não conseguia lidar, e nem o sistema conseguia lidar com isso. Né? Mas muitas vezes o diagnóstico nos limita para olhar para algo além disso, né? Então, não necessariamente, mesma coisa que eu falei para a Ju, a gente vai sempre focar, meu filho tem déficit de atenção. O olhar que a gente dá na psicogenealogia, e aí quero o aporte do Ivan, e aí ela fala que meu filho está fazendo TTO com fono por não ter o processamento auditivo adequado, mas relata para mim que não. Só eu vou te falar um pouquinho do contexto do fisioterapeuta. O fisioterapeuta às vezes gosta de abreviar, sabe? Então, ele tá fazendo TTO, é tratamento para criança, okay. Sabe? Então, a gente gosta de dar uma abreviada, sabe? Uma nomenclatura interna. Então, dá umas abreviadas aí só porque eu tô dentro, porque eu sei, tá? Já se entregou. Então, o que acontece? Que ele não tem o processamento auditivo. O olhar da psicogenealogia é de que essa criança provavelmente está com foco num outro lugar. Se ele não está com foco ali na sala de aula, eu te perguntaria, Fernanda, qual é o foco que ele está direcionado? Para onde dentro da tua casa que vocês estão vivendo? Né? Que contexto o casal, pai, mãe ou família está vivendo que o foco da atenção dele está lá? Muitas vezes não é nem no casal, porque às vezes a gente diz assim, não, mas a gente tá bem, eu e meu marido, tá tudo certo, mas tem algo no agregado, né? Na família do pai, na família da mãe, ou algo que ele mesmo vive na própria escola, né? A gente até viu, por exemplo, o netinho do Lula, ele morreu com meningite. A gente sabe a decodificação da meningite dentro das 5 leis biológicas, né? Que seria um conflito da impossibilidade de se defender. E com certeza, as crianças passam por muitas situações que eles não sabem como reagir. E eles estão sem filtro do consciente, sem maturidade necessária para gerir esses conflitos. Então, eles reagem
automaticamente, né? Eu chamo do Hulk, né? O nosso Hulk, que é o nosso inconsciente, traz à flora a nossa reação automática, que é o que o nosso cérebro reptiliano sabe fazer, sem condições de arrazoar. Agora, cabe aos pais analisarem que situação está vivendo, porque o tratamento não é com ele, é com os pais e com a família, e com o contexto onde ele está inserido, para entender a causa disso, para poder desprogramar. Eu estava ouvindo um podcast esses dias atrás falando sobre foco, né? E ele falava a seguinte questão, que o foco não é algo normal para nós, né? Porque se nós viemos de uma evolução da espécie e digamos que os nossos ancestrais viviam nas cavernas, o que eles precisavam? Comer, se alimentar, pescar, caçar, para se alimentar. Só que se eles estavam na caverna, para eles ir no pé de pera, pegar uma pera, para eles ir pegar uma amora lá, eles não poderiam ficar simplesmente, tem uma amora lá, agora sigo lá 100 metros, vou lá, pego a amora, volto ali para a caverna e tô sossegado, né? Na verdade, para a sobrevivência, ter foco não é um hábito normal, porque eu tenho que sair da caverna, mas eu tenho que olhar para a direita, eu tenho que olhar para a esquerda, eu tenho que ver se não tem um leão, se não tem um tigre, se não tem algum animal ali por perto que possa vir a me atacar e eu vá morrer antes de chegar lá pegar aquela amora, né? Então, atravessa a rua sem esse foco, né, Ivan? Você vai ser atropelado de todos os lados. Então, o foco não é algo aprendido já interno, que eu já trago ele. É algo que tem que ser trabalhado, né, para eu ter o foco. Ou seja, já iniciamos no fator de que não é algo normal para o ser humano ter foco, né? Então, ele é construído, né? Mas, sim, como a Letícia falou, se eu estou estudando e tal, eu consigo prestar certa atenção. E daí, em casa, começa a ter alguma situação onde minha mãe ficou internada, onde meu pai e minha mãe tiveram uma discussão, onde meu avô está doente, está no hospital. A prioridade do ser humano é a espécie, é a sobrevivência da espécie, é a sobrevivência dos meus. Então, o foco principal não é ir lá aprender matemática. Não é ir lá aprender inglês, não é ir lá no colégio. O foco é os meus próximos. Se está tudo bem com os meus próximos, está tudo ok, eu estou aprendendo e está tudo sossegado. Eu falo que sempre para uma criança trazer um sintoma, ela precisa viver algo. Então, sempre quando eu atendo uma criança, eu procuro atender ela e eu ver nela o que está acontecendo. Porque se ela não viveu nada, não tem por que ter sintoma, né? Então ela vai aflorar devido a alguma coisa. Então eu percebo muito frequentemente que a criança é como um cachorrinho. Que ela tem um sinal de alerta na expressão corporal. Vocês nunca viram aquela situação assim? Aquele cachorro sempre foi mansinho, daí o dono chegou um certo dia e ele mordeu o dono. Isso. Então nada é por acaso, é porque aquele animal, ele viu na expressão corporal do dono uma representação de uma ameaça. Só assim ele vai se defender, senão ele vai ficar tranquilo, sossegado, né? Por algum motivo o dono estava irritado naquele dia, estava estressado, estava com isso, aquilo, aquele outro. E a criança da mesma forma, ela não analisa a voz. Quando criança, ela vai analisar a expressão corporal que os pais estão. Por mais que o pai e a mãe dizem que está tudo bem, a expressão corporal não mente. Isso. Né? A expressão corporal entrega tudo para a criança. Então, se o pai ou a mãe estão frustrados sexualmente, se a mãe ou o pai rejeitam o parceiro sexualmente, aquela criança vai dar um jeito de tentar ajudar o processo, melhorar. O que eu falo para os alunos é assim, se o pai e a mãe estão com bloqueio sexual, ou medo de engravidar, ou que não estão afim de ter sexo, né? O que eles representam? Que a noite é perigosa. Né? Claro. Então a noite tem uma tensão no ar. E se à noite há uma tensão no ar, a criança vai pensar o quê? Tem alguma coisa acontecendo. Se eles são meus protetores e eles estão tensos, alguma coisa vai acontecer. É melhor ficar perto deles. Se eu ficar longe, eu não sei o que vai acontecer. Então vem um medo que nós chamamos de medo na nuca. É o medo do que pode ser que vai acontecer, mas não sei o que é.
Porque se as pessoas Sim. estão tensas ali, alguma coisa vai acontecer. E aí essa criança vai fazer o quê? Ela vai lá pro quarto do pai e da mãe. Porque quando ela vai no quarto do pai e da mãe, o pai e a mãe relaxam. Por Claro, que o pai e a mãe claro. relaxam? Porque Porque não vai. se a criança Se tá tá no meio, não ali, tem não vai sexo. ter sexo. É, Então, relaxa. Não que seja esse só o caso, né? Pode existir claro, várias claro. possibilidades, né? É Mas uma. é um olhar, né? E aí, Olha. quando essa criança tá junta, tá tudo relaxado. Então, então se eu fizer isso, o clima vai estar legal, as pessoas se animam, ficam mais felizes. Então Ah, é isso que eu tenho que fazer. Então, é esse o movimento que eu faço para não ter insegurança, para não ter perigo, para a expressão corporal de todo mundo estar bem, né? Só que os pais às vezes não entendem isso, que eles estão só. Às vezes é a Guerra Fria que eu falo, né? Tem uma guerra, mas o não dito, né? Então o pai é emburrado num canto, a mãe emburrada do outro canto e ninguém fala nada. Ou eu não entendo por que meu esposo está irritado, ele não conta pra mim, daí eu fico irritada, daí fica um emburrado com o outro, um virado de bunda pro outro para dormir. Então não tem um entendimento, não tem um diálogo. Então é extremamente importante que os pais tenham um diálogo, estejam bem e talvez dialoguem com a criança dentro do possível, para que ela se sinta segura de que está tudo bem, que ela pode ser a criança e pode estar tranquila. Só que se eu não sei o que está acontecendo, e tem a Guerra Fria, o que a criança vai fazer para tentar entender o que está se passando? Aumenta a audição. claro. Porque enquanto eu ouço tudo, eu tô lá no meu quarto, o pai e a mãe estão na sala e eu tô ouvindo o que está acontecendo. Eu ouvi o pai e a mãe discutindo, mas eu não entendi o que era. Então ela entra numa alteração auditiva, onde ela quer aumentar a capacidade dela de pegar a informação e entender o que se passa, para que daí eu possa evitar que o perigo aconteça, ou que eu possa entender o que se passa para me sentir segura, me sentir tranquila. E isso gera uma hiperestimulação nessa criança, onde ela tem que estar vendo e ouvindo tudo. Vendo, ouvindo, dependendo da característica dela. Ou seja, se ela tem que estar sempre vendo e ouvindo tudo, quando ela está na sala de aula, como é que ela vai prestar atenção na professora se ela tem que estar vendo e ouvindo tudo? Da mesma forma, né? Tá com O tudo colega está acionado. o colega tá conversando ali, eu estou ouvindo, a caneta caiu, eu estou ouvindo, alguém passou fora da sala, eu estou ouvindo. Então ela daí é colocado que é déficit de atenção, é colocado que ela fica no mundo da lua, que ela não presta atenção, está com a cabeça olhando para o outro lado. E aí faz com que aquela criança seja rotulada, né? Que é o que você falou que a gente não gosta, né? A gente não gosta do rótulo. Ela é enquadrada num rótulo, que é como se toda criança que tem isso tem o mesmo padrão. Não, né? Cada criança tem uma vivência diferente, uma história diferente, um contexto diferente ali de vivência que trouxe essa percepção para ela. Mas quando a gente entende, busca a informação do que para essa criança está acontecendo, tiramos então esse contexto do que envolve ali no território para que agora ela possa ficar melhor e sair desse processo, né? Vou pegar o gancho e falar da minha filha, né? Então, quando a minha filha tem 3 anos de idade, vai fazer 3 anos agora, e ali 1 ano atrás ela ia no colégio e ela ia lá e pá, mordia as outras crianças. Pá. A minha primeira filha, ela era mordida, agora a segunda tá mordendo, daí a gente tá vendo o outro lado da história, né? E pá, o que eu faço? Eu tento trabalhar, mexo, não mexo, o que eu faço? Eu tento olhar de um jeito, olhar de outro, e aí a gente começa a tentar observar padrões e começa a pedir para a professora: prof, quando acontece isso? E a prof fala: quando eles estão disputando um brinquedo. Então alguém vai pegar o brinquedo, é meu e pá, morde. Os dentes, eles têm essa relação de dissuadir, confrontar, né? Os animais mostram os dentes para dissuadir. Então antes de um cachorro latir, ele mostra os dentes. Ele rosa para daí latir. Então tem um processo que eu falo dentro dos focos de Hammer, né, no cérebro, das leis biológicas, existe um cronograma. Eu mostro os dentes, depois eu lato, depois eu me frustro porque eu perdi o território, depois eu tento demarcar o território novamente. Mas entra um padrão, então, que é muito interessante. Então, mostrar os dentes é o dissuadir. Ou morder é mostrar minha agressividade. Ó, isso daqui é meu.
Isso. Só que mexer só nela, para uma criança de 1 ano e meio, não adianta conversar com ela se ela não tem um entendimento sobre isso. Ela não racionaliza na hora de atacar. Quando ela viu, já mordeu. Porque é Claro. instintivo, é um processo É mais instintivo. interno. Quando vi, já foi. Sim. E ela E não aí tem nível de consciência. é mais difícil, né? Ter uma tomada de consciência nesse sentido e mudar essa percepção. Então, Isso. quando nós fizemos o curso da psicogenealogia, aí eu fui olhar, o que pode estar acontecendo na história da família que está dando a entender que essa minha filha tem que agir dessa forma com essas situações de perder o que é meu, que me tomem o que é meu. Aí nós caímos lá numa história, 2 histórias específicas, que é uma de uma Catarina e o nome da minha filha é Carolina. Então existia uma conotação meio parecida com nomenclatura, que veio da história da minha família, que viveu suas frustrações. E existia a minha bisavó do lado materno, que também deu alguma referência, alguma informação que trouxe lá para essa minha filha. Então, o objetivo de trabalhar esse processo, a gente entendia que tem um padrão de tomaram o que é meu. Então, a hora que tomam o que é meu, a minha filha ataca. Então, eu sei que o padrão conflitivo é que alguém tomou o que era dela. Então, essa minha bisavó viveu uma situação que tomaram o que é dela. Vai buscar uma técnica ou outra, né? Ali nós usamos a árvore sensitiva e a intuição é de que tomaram algo que para ela era como uma herança, como algo que foi dado a ela. E como a família da minha esposa mora na cidade onde a minha bisavó foi enterrada, né? Onde ela morou durante a vida dela, que não é por acaso. Não é coincidência. Aí, quando eu estava lá, meu desejo era ir procurar o túmulo dela para fazer um ato simbólico, como se fosse um agradecimento pela frustração, pelas vivências que ela teve lá naquele momento. E aí me veio no sonho, tá? Que ela tinha um quadro dado a ela que foi tomado. Olha só. Tá? Que então, interessante. intuitivamente, me veio quando eu estava lá na cidade de Laranjeiras. Tá? Então, me veio esse quadro. Daí, naquele momento, já sei. Vou pedir para minhas filhas fazerem um desenho, um quadro para a avó, para a bisavó, né? Sim. Para a gente simbolizar como se eu devolvesse aquilo que foi tomado. É um presente a ela. Tá? Naquele momento eu pedi para minha filha mais velha, né? Não era ela do conflito, mas pedi para as duas, né? A minha mais nova, um rabiscão, né? Uma obra de arte moderna. Tá? E a minha filha mais velha, ela pega o papel, desenha uma senhorinha, né? Com cabelos enrolados, cacheados, brancos, tá? E um morro, e em cima desse morro um portal com um homenzinho na frente do portal. Meu Deus, que legal. Então, sei lá, intuitivamente, seja o que seja, minha filha mais velha, ela desenhou esse quadro para ela. E aí eu fui com a minha esposa até o cemitério. Não sei bem certo onde é que era o túmulo, procurei, não achei, mas eu fui lá na cruz, lá no centro, e usei da intuição para saber assim, o que eu precisaria fazer. E naquele momento a intuição era transcender aquela informação. Então eu queimei aqueles quadros, né, aqueles papéis, né, como se eu lhe entrego de volta aquilo que foi lhe tomado simbolicamente, né? Não era o mesmo quadro, não era a mesma situação, mas para mim fazia sentido, que era o que interessava, né? E aí, a partir daquele momento, na outra semana, minha filha nunca mais mordeu uma outra criança no colégio. Uau! Tá? Então, ela vinha a cada 5 dias de aula, 3 dias ela mordia. De uma semana para outra, ela nunca mais mordeu. Então, sim, funciona. E é automático. A partir do momento que há uma tomada de consciência, e no caso da minha filha, não foi a consciência dela, mas fui eu que tomei a consciência, né? E ao pedir a ela para fazer o processo do quadro, eu
falei para ela o que tinha acontecido a princípio e ela desenhou o quadro, né? Olha. Mas a partir do momento que a tomada de consciência, sim, ela tem uma evolução, ela tem uma saída daquele quadro, daquela fragilidade. Tudo a gente consegue entender já de uma vez de uma hora para outra? Não, é um processo evolutivo. Ela vai ter as coisas dela para evoluir, ela vai ter ela fazer os trabalhos dela. Não adianta eu fazer tudo para ela e achar que agora eu vou resolver todos os problemas dos outros, né? Ontem mesmo veio uma paciente na clínica e falou assim: será que adianta eu fazer a sessão pela minha mãe? Não, né? Se ela não quer, se ela não quer evoluir, ela depende dela estar preparada para evoluir. Posso fazer pela minha irmã? Não. Paga a sessão para ela, mas ela veio fazer. Né? Se ela não quer olhar para isso, respeita ela. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente, quando começa a trabalhar com essas coisas, né? Quando trouxe esses processos aí, né? A gente acaba querendo, como a gente traz um ar de terapeutas, ajudar toda e qualquer pessoa que está na nossa frente. Lógico. Só que nem sempre as outras pessoas querem ser ajudadas. Exato. Nós só aprendemos com o passar do tempo e saber respeitar isso. Né? Propor, a pessoa sabe, meus amigos sabem o que eu faço, mas em um jantar de amigos eu não preciso falar sobre isso. Eu não preciso impor para ele essas informações. Eu não preciso atender ele ali naquele momento se ele não quer olhar para isso. Então eles sabem o que eu faço. E como me respeitam com o que eu faço, eu respeito eles com a intimidade deles, porque essas questões que a gente trabalha é invasivo. Então, nós sabemos o que o outro tem na cabeça só pelos sintomas que eles têm. Então, saber respeitar o que os outros têm, as fragilidades dos outros, e deixar a eles tomar suas próprias conclusões quando desejam, quando querem, é uma extrema importância de ser um terapeuta respeitoso. Porque nós temos o consultório e o consultório é onde a gente atende. Né? Sim. Mas às vezes abordar uma outra pessoa quando ela não quer ser abordada, aí nós estamos invadindo a privacidade dela. E nós estamos sendo daí abusadores. Né? Então existe o abusador sexual que penetra e nós estamos penetrando da mesma forma, na consciência do outro. Então nós estamos entrando num processo que não é adequado. Então saber respeitar. Se está à disposição, se está no momento para isso e se aquela informação às vezes não vai mais bagunçar do que organizar. Né? Porque a gente ouve bastante essas histórias, né, de às vezes pessoas acabam falando na lata sobre algum assunto para o paciente e ele não está preparado para trabalhar sobre aquilo. E aí mais desorienta do que orienta. Não sei se você tem essas histórias, né? Tenho. Eu acho muito importante isso que tu falou. Aliás, são várias coisas que você falou que é interessante, eu quero pontuar. Primeiro, né, esse trabalho interno de cada um e na família de cada um. Não adianta eu querer sanar a família como um todo. A gente já sabe que se você tem um copo de água e você colocar uma gota de quiboa ali, ela já não é mais H2O pura, tem uma gota de quiboa. Então você vai mudar a composição dessa água. Até o ponto de que você bote muitas gotas de quiboa e essa quiboa seja sentida na hora de ingerir essa água. Assim é o nosso sistema familiar. Muitas vezes a gente quer sanar a família como um todo, mas cada alma, né? Porque nós somos um ser espiritual, tem um propósito na Terra, né? Veio para alguma coisa, tem o seu tempo. E é importante que a gente respeite esse tempo. Então, se você fizer a tua lição de casa, se você fizer o teu trabalho, então, o que o Ivan falou, ele tomou consciência, a filha do Ivan, as filhas do Ivan, especificamente a menor, estava refletindo um conflito do sistema, né? E ela recebeu a partir dos pais. Quando o Ivan toma consciência disso, faz um ato simbólico, que é importante dizer para as pessoas que não é o ato simbólico que sana, né? É um entendimento, e aí ele fez todo um processo de ir até lá com amor, com conexão, com essa bisavó, né? Tem todo esse processo, tudo isso reverbera no teu sistema familiar como um todo. Ah, tá, mas aí eu fiz isso e minha irmã com os meus sobrinhos não sentiram? Bom, faça a tua parte, mude você mesmo, mude o teu entorno e deixa que os outros façam a sua parte.
Muitas vezes a gente tem dentro da nossa casa filhos, por exemplo, que estão usando drogas, né? Quer dizer que o pai e a mãe são culpados do uso da droga? Não necessariamente. Muitas vezes ele está acessando uma memória transgeracional, né? E está reverberando automaticamente a partir do uso da substância. Inclusive, a gente decodifica as várias substâncias, os vários vícios. Então, não necessariamente é algo do pai e da mãe. Ele também pode estar acessando essa memória, que é do transgeracional, que precisa ser revivida, precisa ser manifestada, porque ele entre num processo de sanação, né? Porque o conflito nada mais é do que uma oportunidade de mudança. Então, se a gente não vive o conflito, a gente não para pensar. E é só a partir de reviver algumas situações que eu revejo as minhas atitudes, meu comportamento com meu filho, porque eu posso estar tendo algum comportamento que aciona um comando, né, de necessidade de proteção, de necessidade de buscar pai, buscar o aconchego da mãe, enfim, tudo isso, ou repetir o vício de algum antepassado para poder olhar para ele. É como se fosse um sinal de alerta. E outra coisa que você pontuou muito importante, e para mim é fundamental, é a questão da intuição. Né? Porque a gente quer muito essa coisa do óbvio, da ciência, da comprovação científica, e a gente deixa de entender que somos seres humanos, seres espirituais, e que temos uma capacidade de transcendência, capacidade extrasensorial. Eu fui para a parapsicologia para entender essa capacidade extrasensorial, e me agregou muito. E que nós temos essa percepção. Então, quando a gente recebe alguém, né, quando a gente recebe alguém para atender, ou no nosso dia a dia mesmo, nós fizemos uma leitura energética, intuitiva, desse outro que está ali. E muitas vezes a gente não ouve a nossa intuição. Então é muito bacana que você dê esse depoimento. Eu também falo nas formações, que a gente deve usar a intuição, deve trabalhar com a intuição. Jung mesmo falava disso, né? E muitas vezes a gente deixa ali engavetado. Agora mesmo vai ter um evento em outubro no Havaí, onde vai estar reunido Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza e o nosso querido Fabian Brotos, que palestrou no 5 Leis Biológicas, né? Vão estar falando num simpósio Ciência e Espiritualidade, né? Vários médicos estão falando sobre isso. Então, cada vez mais a gente precisa estar conectado com esse todo que somos e não com essa parte humana que a gente quer tratar, né? Perfeito. Gratidão. E claro que a intuição ela tem que estar em conexão com a informação do que você estava trabalhando, como você falou, né? Então a gente vai trabalhar no sintoma que foi buscado pelo paciente ou por nós e olhar aquela informação se faz sentido com relação ao nosso antepassado também, porque tem que ter um padrão similar, né, nesse conflito, né? E aí a intuição que esteja relacionada a esse padrão conflitivo também, né? Que a partir do momento que tem esse encaixar de informações, como você falou, a tomada de consciência é o que modifica. Então tem pacientes, por exemplo, em curso, às vezes a gente fala a informação, dá a informação, mostra a informação e a pessoa automaticamente, nossa, e daí dá risada daquilo, né? E dá risada daquilo. Como você fala no curso, a emoção grava e provoca o trauma e a emoção pode curar. Desprograma. Então a emoção, só o fato de gargalhar com relação àquela informação que eu recebi ali, mas eu não acredito que eu tinha esse sintoma por causa daquilo que eu vivi. Não acredito que isso é a causa. Só isso já modifica a percepção, né? Igual você falou, o lado simbólico é só o fechar, né? A cereja do bolo ali, né? Então você já fez todo o processo, você já ressignificou, mudou o pensamento, a forma, e agora simbolicamente tu vai concretizar aquela situação, né? É só um final, um toque final, né? Sim, perfeito. Maravilhoso. Querido, nós já estamos quase com 1 hora de café. A gente nem percebe quando passa. É sempre muito bom falar contigo. Sei que tu tens uma agenda assoberbada, né? Te agradeço por mais uma vez estar conosco com a psicogenealogia, trazendo esse conhecimento. Convidando também as pessoas para visitar a tua página, o curso Ivan da formação, né? De quem quiser conhecer um pouco mais sobre as leis biológicas, né? O Ivan tem o curso Origens,
que é muito bacana. Tem semanas em que tem aula grátis, tem grupo de Telegram, nós também temos. Então, tem muita informação disponível, inclusive para aqueles que não têm disponibilidade financeira de fazer curso, né? Às vezes, um pouco que a gente partilha, né? Recentemente aí eu fiz a semana da psicogenealogia e recebi informações de pessoas que disseram: meu Deus, eu consegui fazer uma virada gigantesca na minha vida a partir de uma tomada de consciência, né? E isso me deixa grata, porque é a retribuição de tudo que a gente recebe, né? Enquanto formadores, enquanto estudiosos de uma determinada corrente ou de várias, e sempre integrativas, porque esse é o pensar atual e não tem como a gente voltar atrás. Então, que legal quando a gente consegue realmente partilhar isso e transformar a vida das pessoas. Te agradeço imensamente por você também fazer isso. É muito bonito. Obrigado aí, Letícia, por mais um momento juntos aí, né? Nesse ano nós vamos estar juntos de novo lá em Floripa. Vou te visitar aí, né, no Congresso Internacional das Leis Biológicas, novembro, 7 e 8 de novembro, né? Vamos estar juntos. Vai ser mais um momento de parceria, né? Que vai ainda por longos anos. Muito obrigado pela confiança em sempre me convidar. E um abraço a todos aí, um ótimo dia. Um beijo, tudo de bom. Beijo, Ivan. Bom trabalho, boa semana. Tchau, pessoal.